Oi, meu nome é Laís Gomes, eu sou bióloga formada pela UFES. Trabalhei sempre com taxonomia de algas na minha graduação. Logo depois da graduação eu fiz mestrado também com algas, mas na área de ecotoxicologia na Universidade de Lisboa. E foi logo depois, quando eu terminei o mestrado, que eu decidi lecionar. Então, eu descobri essa vontade de ser professora logo depois que eu terminei o mestrado, muito por conta de querer passar o conhecimento adiante, é, sem que ele ficasse preso na área científica. Então, quando você é pesquisador da área científica, você acaba tendo conhecimento, mas ele fica muito preso naquela área. Então, eu queria que esse conhecimento fosse passado adiante, e aí eu descobri essa vontade de ser professora. Bom, independente do local que você lecione, obviamente a profissão ela tem dificuldades que são muito gerais. A gente tem a dificuldade do cansaço psicológico da profissão por você lidar com pessoas, muito poucas pessoas, muitos alunos, mas você ter que lidar com personalidades diferentes, saber lidar, saber educar, né, e passar o conhecimento de maneira efetiva. Isso pode ser bastante cansativo psicologicamente. Além disso, o professor tem muito trabalho fora da sala de aula, então a gente tem que fazer prova, corrigir prova, preparar aulas, e normalmente a gente tem que sempre tentar fazer coisas novas, né, e procurar fazer coisas novas. Então, nenhuma turma é igual a outra, e o próprio professor ele vai se modificando ao longo do tempo. O que pode ser uma coisa boa da profissão também, que não é uma profissão que tem aquela questão da mesmice, a gente está sempre tendo que fazer coisas diferentes e isso é bom, porque a gente muda ao longo dos anos, os alunos são diferentes ao longo dos anos, ou as turmas às vezes no mesmo ano é muito diferente, e isso faz com que a profissão ela não seja uma profissão monótona. Mas independente disso, é cansativo também fisicamente, né, por conta dessas atividades que a gente tem extra aula, né, fora da sala de aula propriamente dito. Então, o professor se cansa muito, a gente chega ao final do ano normalmente muito cansado por conta de todas as atividades aí ao longo do ano. Bom, então, dentro dessas condições aí gerais, a gente tem também algumas questões específicas a depender do local que selecione. Então, ao longo da minha profissão, aí desde que eu comecei a ensinar, eu ensinei em diferentes locais, desde escolas particulares, escolas públicas e universidades, ensino superior. Então, tem algumas questões diferentes. Eu vou falar um pouco da minha visão, da minha experiência que eu tive dentro desses locais. Na escola pública, o que a gente tem de mais diferente com relação aos aspectos mais ruins e dificuldades que a gente apresenta é com relação à própria estrutura da escola. Né? Apesar de muitas pessoas, e aí, quando eu passei no concurso para ser professora na escola pública, muitas pessoas disseram que ia ser difícil, eu acho que muito por conta dos alunos, né, na mentalidade das pessoas, eu não achei essa diferença tão grande, né, na relação com os alunos. Na verdade, a questão estrutural da escola, eu acho que é uma das diferenças principais da gente não ter tantos equipamentos, tantas possibilidades de fazer atividades um pouco mais modernas, por assim dizer, mas não digo diferentes, porque a gente consegue fazer coisas diferentes dentro, usando criatividade, usando outros tipos de instrumentos, mas seria, né, a questão do próprio desconforto da sala de aula, da questão estrutural. Mas eu percebia que os alunos eles me tratavam de uma maneira diferente, justamente por ser um profissional que queria passar o conhecimento. Infelizmente, o que a gente tem na escola pública, e é isso no geral, obviamente, é que a gente tem professores que já estão há muitos anos num emprego, num trabalho, que tem uma certa estabilidade. Então, muitos profissionais estão mais acomodados e não tem tanto estímulo para fazer coisas diferentes. Então, os alunos percebem isso. E, além disso, muitos profissionais se desestimulam porque na escola pública a gente tem a deficiência do ensino de base. Então, a gente também não consegue ir mais a fundo no conhecimento por conta da falta de base que o aluno chega, às vezes, no ensino médio. Então, muitos profissionais vão se desestimulando ao longo do tempo e o aluno percebe isso, e ao perceber isso, eles também se desestimulam.
O profissional que chega na escola e quer fazer algo diferente, e quer passar o conhecimento e está um pouco mais estimulado a poder fazer coisas diferentes, o aluno percebe e o aluno acaba ao longo do tempo te respeitando, te valorizando, te olhando de uma maneira diferente, né? Então a gente tem também essas questões na escola pública. Mas aonde eu lecionei, eu sempre tive o apoio da direção, da coordenação. Então, no geral, eu não senti tanta diferença. Então, a gente encontra uma certa dificuldade de iniciar por conta da falta de experiência, né? Principalmente em escolas particulares. Então, eu comecei ensinando em escolas particulares muito pequenas de bairro, e depois de um tempo foi que eu comecei a ensinar em escolas maiores, particulares. Então, atualmente eu ensino em escola particular maior, e as dificuldades, como eu falei, são gerais. Então, o cansaço, né, a relação com o aluno, ela é muito geral. A questão que a gente tem de diferente foi aquilo que eu comentei. Então, a questão da estrutura da escola, de você ter a possibilidade de fazer coisas diferentes, do aluno ter mais base e você já ter a possibilidade, às vezes, de avançar um pouco mais, né, de estimular um pouco mais o aluno com relação ao assunto propriamente dito. E também de você ter uma relação com o aluno, dele não te olhar de uma maneira tão diferente, porque a gente tem uma gama de professores ali, eles se relacionam com professores que são professores comprometidos no geral. Então, diferente da escola pública, que quando você é um pouco mais comprometido, você às vezes é olhado de uma maneira diferente, de uma maneira diferente boa, na escola particular, como a gente tem essa questão, né, para todos os alunos, para todos os professores, então eles te olham de uma maneira mais igual, né, dentro do corpo docente. Mas os problemas são bem parecidos, a gente tem que saber lidar com situações bem diferentes, com pessoas diferentes, e isso é uma questão que a gente vai também aprendendo ao longo do tempo da profissão. E quando a gente fala de um professor de ensino superior, a gente também tem uma outra perspectiva, porque a gente vai formar profissionais. Então, quando a gente está na escola, a gente vai formar estudantes em geral, que vão fazer profissões afins. E quando a gente está na universidade, quando a gente está no ensino superior, a gente vai formar profissionais biólogos. Então, o aluno, até muitas vezes, ele olha para o professor não só como professor, mas como profissional biólogo também. Então, além do próprio conteúdo, a gente tem que formar um profissional, uma visão mais profissional, né? Então, é uma outra forma de lecionar. A gente tem que procurar fazer atividades mais voltadas para questões práticas da profissão, né? E já abordar outros conteúdos. Além disso, no meu caso, eu tenho uma disciplina muito específica da área de biologia, então eu não sou professora de biologia para cursos afins, né? Então, como é uma área muito específica, que é a área da botânica, então já torna também a forma de lecionar um pouco diferente. Mesmo dentro da área de biologia, tem gente que gosta da área de botânica, tem gente que não gosta. Então, a gente tem outra forma, né, de se relacionar com a disciplina que a gente não tem na educação básica, né, no ensino médio. Mas, fora isso, fora essa relação mais profissional que a gente tem, as dificuldades elas são parecidas, né? Apesar da gente ter um público um pouco mais maduro, por assim dizer, a gente tem dificuldades como a gente tem na profissão de lidar com pessoas diferentes, mas a contrapartida, que é o feedback positivo que a gente tem ao longo da profissão, é o que acaba valendo a pena. Então, a gente vê que o aluno conseguiu atingir o aprendizado ou amadurecer, né? Quando a gente percebe que o trabalho está sendo bem feito e a gente está conseguindo, na vida da pessoa, a gente consegue interferir positivamente, isso é uma recompensa que a gente tem que nenhuma outra profissão tem e que vale a pena todo o cansaço, todo o sacrifício, toda a dedicação que a gente tem. Se a gente conseguir influenciar positivamente a vida de um aluno que seja, a gente já se sente recompensado, né? Então, é uma profissão que quem queira seguir, que sinta vontade de ser professor, tem que ter em mente todas essas questões,
gerais da profissão, de que você vai encontrar dificuldades no sentido de lidar com pessoas, de ser cansativo psicologicamente, né? Mas a gente tem a vantagem da profissão, ela é uma profissão que você pode se reinventar ao longo dos anos e se reinventa sempre, você não é o mesmo professor ao longo dos anos, você lidar com pessoas diferentes e você aprende também várias coisas diferentes ao longo desses anos todos, porque são experiências únicas com pessoas únicas, e a gente tem um feedback também que nenhuma outra profissão tem. A gente tem o prazer de poder ensinar e contribuir positivamente para a vida de uma pessoa, de uma maneira que nenhuma outra profissão tem. Então, é o ganho, e é um dos maiores ganhos que a gente tem na profissão. Então, é isso.